Gente, abre a Bíblia comigo em Atos, está aí o texto, Atos capítulo 11. Eu só vou colocar o slide aí inicial e depois o slide final, que é o resumo de tudo que eu vou falar aqui, bom? E vocês vão ver também como que a mensagem casa muito bem com tudo que já foi falado aqui, cantado, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus nos guia. E quando Deus quer falar algo, ele parece que ele repete, né? Ele fala uma vez, fala duas, fala três, porque ele sabe que a gente é meio cabeça dura, né? E que a gente demora às vezes para assimilar. Então, ele repete as coisas. Então, vamos dar uma lida aí. Eu tenho lido o livro de Atos por esses dias. Que livro maravilhoso e desafiador. É muito desafiador ler Atos. Não tem como ficar indiferente à leitura do livro de Atos. Mas vou ler apenas 8 versículos, tá? 4 no capítulo 11, mais 4 no capítulo 13. Então vamos lá, Atos, capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, repito, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Agora vai lá para o capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, enquanto oravam e jejuavam: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Até aqui. Tema de hoje: vento que sopra. Vento que sopra. Nós já cantamos aqui, né? Sobre o vento que vem o vento da misericórdia de Deus, né? Como que é, Lourdes, a frase? Sou bom para letra de música, né? Põe slide aí, de novo, né? Mas já apareceu a palavra vento. Já apareceu. Mas vamos orar, né? Qual a intenção? Que o vento sopre hoje, em nome de Jesus, né? O vento é uma das figuras do Espírito Santo. Água, fogo, vento, né? Mas eu quero dar uma ênfase hoje nessa figura, nessa imagem, a imagem do vento. Esse vento que sopra, né? E vocês vão entender o porquê que eu estou usando hoje essa figura. Mas vamos orar, porque se ele não soprar, não acontece nada. Simplesmente não acontece nada. Mas eu creio que ele já está soprando, né? Desde o começo, ele está soprando. Pai, nós pedimos ao Senhor mais uma vez que o Senhor continue soprando nesse lugar, continue soprando nas nossas vidas, continue, ó Deus, aquecendo os nossos corações, falando conosco, que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade para agir em nosso meio, que a tua unção esteja sobre nós, guiando-nos em toda a verdade, e que nesse momento a tua palavra possa mexer com cada um de nós e nos levar ao movimento, nos levar à transformação, nos levar, Pai, a andar sobre as águas, como nós já cantamos aqui, a viver o sobrenatural de Deus, a experimentar, Deus, algo que ainda nós não vivemos, como igreja, como pessoas, que o Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Bom, essa é uma das figuras, então, o vento, né, que é usado aqui para o Espírito Santo. Mas é importante frisar que o Espírito Santo não é o vento, tá? É uma figura usada para ele, mas quem é o Espírito Santo? É uma das pessoas da Trindade. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Vocês viram aqui o segundo texto que eu li, que a Bíblia diz: e disse o Espírito Santo. O vento não fala, né? O vento não fala. Então o Espírito Santo é uma pessoa. O vento é apenas uma figura. E eu quero usar essa figura para trazer algumas características e obras do Espírito Santo. Né, algumas características e obras do Espírito Santo, e como isso afeta a nossa maneira de viver. Como isso deveria afetar o nosso cristianismo. Ok? Então o livro de Atos, ele retrata a descida do Espírito Santo
e o início da igreja. E talvez o melhor nome para o livro, ao invés de ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo. Talvez esse seria o melhor nome. Porque em todo livro, ao ler o livro, você percebe que é o Espírito Santo que está fazendo. É o Espírito Santo que está separando pessoas, é o Espírito Santo que está descendo como em línguas de fogo, é o Espírito Santo que está batizando. Tudo é o Espírito Santo. Ou talvez o livro poderia se chamar Atos dos Discípulos Movidos pelo Espírito Santo. Só que eu acho que o nome ia ficar muito grande, né, do livro. Talvez seria melhor Atos do Espírito Santo. Mas ok, Atos dos Apóstolos. Tranquilo. Antes de continuar, há um livro muito bom que eu queria te indicar aqui, do Francis Chan. É da editora Mundo Cristão, que chamou Deus Esquecido, revertendo a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. É um livro onde o autor vai dizer o quê? Que muitas igrejas hoje estão morrendo, se tornaram um clube porque deixaram o Espírito Santo de lado. Nós estamos negligenciando a obra, aquilo que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Nós nos fechamos e nós falamos sim de Jesus, de Deus, mas nós colocamos assim como se o Espírito Santo estivesse numa terceira categoria e ele fica meio de lado. Então isso é trágico para uma igreja. E o livro aborda sobre isso. Olha o tema do livro, né? O título, O Deus Esquecido. O Deus Esquecido. Então a ideia hoje é trazer de volta esse Deus. É falar sobre o Espírito Santo e mais, viver aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Por que a figura do vento? O vento tem a ver com movimento. Vento é ar em movimento, certo? Então o Espírito Santo, ele se movimenta. A vida cristã é uma vida de movimento, não de estagnação. O vento também traz vida, traz dinamismo. O vento, ou sopro, ele inspira. Ele inspira. A Bíblia vai dizer isso em algumas passagens, que soprou, que Jesus soprou sobre os discípulos. Nessa questão do sopro, tem essa ideia de inspiração, de influência. Homens movidos pelo Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo, escreveram as sãs palavras que nós temos hoje, que para nós é a nossa fé de regra, a nossa regra de fé, de doutrina, de comportamento, né? Tudo isso foi o Espírito impelindo, movendo, inspirando pessoas. Também falar do vento tem a ver com transformação, porque onde o vento chega, não fica mais igual. Não é? Só você olhar aí pro seu cabelo que tá voando aí com o ventilador, não tá? Né? Eu tô provocando muitos carecas ultimamente, eu peço perdão, gente. Né? Mas assim, onde o vento vem, alguma coisa muda. Né? Balança tudo. A conversão, a mudança de direção, o vento muda as coisas. Né? Quando a gente fala de vento, nós estamos falando o quê? De direcionamento. O vento direciona. Hoje eu vi um vídeo de um camarada, não sei onde ele estava, com um vento de 168 km por hora e ele tentando andar contra o vento, inclinado assim. Então o vento, ele traz direção, ele traz transformação, ele traz conversão. O vento também, né, que é o ar em movimento, no ar tem uma substância, né, que se chama oxigênio. E é o oxigênio que alimenta o fogo. Sem vento, sem ar, não tem fogo. Então o vento também é responsável por aquecer os nossos corações, trazer fervor sobre nós, alimentar o fogo. Ok? E o vento tem muito a ver com poder. É só você observar um furacão, por exemplo, uma tempestade, onde há um vento forte. Tem a ver com poder, com unção e com capacitação para a missão. É aquela coisa onde o Espírito nos empurra a cumprir o ID de Jesus. Tranquilo? Fiz então aqui um retrato do porquê eu vou falar do vento, né? Ou dessa figura, que é a figura, uma das figuras usadas para o Espírito Santo, que é o vento. Bom, mas vamos lá. O que acontece quando o Espírito Santo está presente? O que acontece quando o Espírito Santo age? A primeira coisa é que a ação do Espírito Santo torna cada um de nós um instrumento único, singular, específico nas mãos de Deus.
O Espírito Santo, quando está num lugar, quando está agindo numa igreja, na vida de pessoas, cada um de nós se torna um instrumento único, específico nas mãos de Deus. Isso equivale a dizer que Deus se move por meio de homens. Ok? Deus escolheu fazer assim. Ele se move através de nós, através de pessoas. Então, assim, o vento vem, bate em nós, e aí Deus faz as coisas através de nós. Entenderam? E é lindo observar isso no livro de Atos. A diversidade de dons e a diversidade de serviços ou ministérios, que tem a ver com essa ação do Espírito Santo. Então isso significa que você cristão, você que tem o Espírito Santo, que entregou a sua vida a Cristo, isso significa que você é único. Único, não tem ninguém, única, não tem ninguém igual a você. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu, né? Nós não somos melhores do que os outros, mas nós somos únicos. É bom saber disso, né? Ó, sou único, não tem ninguém igual. Há uma singularidade, há uma especificidade. Exemplos: Ágabo, que eu acabei de ler, profeta. Filipe, é evangelista. Estevão é um diácono que faz milagres, é um diácono ungido. Apolo é mestre. Paulo é apóstolo. Barnabé é consolador. Percebe a diversidade? A beleza que existe nesse vento que chega até nós e nos torna únicos? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, básico, é que por meio desses dons espirituais, desses ministérios, a igreja seja edificada. E eu tenho falado isso algumas vezes, né, sobre dons espirituais. E essa especificidade, essa singularidade, automaticamente traz uma necessidade de cooperação entre nós. Porque eu tenho características, dons, talentos que você não tem e vice-versa. Então nós não estamos competindo na igreja. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Um tem um salmo, o outro tem um cântico, o outro tem um louvor, o outro tem uma palavra, o outro tem um testemunho, o outro tem um serviço, o outro tem uma palavra de consolação. Nós precisamos uns dos outros. Deus decidiu fazer assim, nos unir num corpo. Cada um é um membro desse corpo, cada um precisa exercer a sua função para que esse corpo funcione bem. E a Bíblia nos mostra que as falsificações, tanto para se obter o Espírito Santo, como também em relação às obras e aos movimentos do Espírito Santo, são fortemente rechaçadas. Pastor, existe imitação? Existe. O diabo, ele tenta falsificar as ações do Espírito Santo. Okay? O diabo tenta fazer isso para trazer confusão, para confundir. Lá em Atos, no capítulo 8, nós lemos o 11 e o 13, né? Vai lá em Atos, capítulo 8. Lá em Atos capítulo 8, o Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está soprando, está acontecendo milagre, pregação, coisa está bonita. Coisa está linda. Olha o que acontece em Atos capítulo 8. Versículo 18 em diante. Vendo Simão era um mágico, tá? Simão viu todo aquele movimento, aquele sopro do Espírito Santo, os apóstolos colocando a mão sobre as pessoas recebendo o Espírito Santo, milagres, curas acontecendo, gente endemoniada sendo liberta. Aí esse Simão, o mágico, que era um cara assim muito respeitado, todo mundo achava que ele era o grande poder, ele era o cara, né? Esse Simão, vendo todo aquele movimento, a Bíblia vai dizer assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu colocar as minhas mãos, também receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Então esse homem viu aquilo, se animou, falou assim: quanto eu preciso pagar para ter o Espírito Santo também? Eu também quero ter esse poder de colocar a mão sobre a cabeça das pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. E as pessoas viverem esse vento, esse movimento. E aí ele foi repreendido. Então,
aqui, dentro desse começo aqui, né, dessa minha fala, de novo, né, eu já fiz essa pergunta e vou fazer de novo. Quem é você na igreja? Quem é você no corpo de Cristo? Quais são as suas responsabilidades? O vento tem soprado na sua vida? Pensa bem antes de responder. Ok, quais são as suas responsabilidades como cristão? Como Deus age através da sua vida? Se o Espírito Santo está em sua vida e ele sopra sobre a sua vida, há movimento, certo? Há vida, há fervor, há dinamismo, há transformação, há serviço. Existe missão, você está caminhando dentro da missão. Quem somos nós dentro do corpo de Cristo? Nessa história toda, onde tem mestre, profeta, diácono, apóstolo, quem eu sou? Quem sou eu? O Espírito Santo vai te mostrar quem você é. E você é único. Ok? Segunda pergunta, você age hoje mais como um mágico ou como um discípulo? O mágico é aquele que quer manipular as coisas espirituais para se dar bem. O cara aqui queria o Espírito Santo não para edificar a igreja, não para que pessoas fossem abençoadas, ele queria o poder para ele. Ele queria manter o status dele, de alguém famoso, conhecido, poderoso, agora tendo nas mãos dele, quem sabe domesticado, o Espírito Santo. Ele queria isso. E às vezes a gente age dentro da igreja como mágico, como uma espécie de feiticeiro. Nós queremos controlar as coisas espirituais. Alguém já conseguiu controlar o vento? Dá para controlar o vento? Dá para... Teve uma pessoa que tentou estocar o vento, né? Tem como... Vento, vem aqui que eu vou pegar você na minha mão aqui. Vou colocar aqui, ó. Ninguém controla o vento. O vento sopra onde quer. Para onde quer. Leva para onde quer, não é? Só que nós queremos dar... Às vezes a gente fala assim, não, eu sou um discípulo de Jesus. Só que a gente quer controlar o Espírito Santo. Nós queremos dar ordens para o Espírito Santo. Às vezes a gente até oferece dinheiro. Deus, eu queria mais poder. Então assim, o senhor está vendo a minha oferta, né? Minha oferta hoje está graúda. É uma forma de eu tentar comprar o Espírito Santo, então, não é? De tentar fazer algum tipo de barganha, percebe? Então, onde o Espírito Santo está agindo, nós conseguimos entender quem nós somos, e a especificidade, a singularidade, eu acabo descobrindo quais são os meus dons, quais são os meus talentos, e eu me torno um discípulo de Jesus. Eu entro no fluxo do Espírito. Né? É o Espírito Santo que vai me conduzir. Eu sei que isso daqui exige fé, não é tão confortável, porque a gente gosta de estar no controle. E deixar o Espírito controlar e direcionar, não é fácil, gente. Não é fácil. Né? Não saber para onde você vai, o que vai ser o dia de amanhã, se a porta vai abrir ou não, se essa doença vai sair ou não. Assim, é difícil depender do Espírito Santo. Né? É difícil para mim também. Só que é o jeito de Deus. O jeito de Deus é isso. O justo viverá pela fé. O justo viverá... Né? Imagina que você é um barco que tem uma vela e o barco só vai andar se você deixar o Espírito soprar na vela para que o barco vá até onde tem que ir. É ou não é? É uma situação de rendição, de entrega. Eu entrego, Senhor. Sopra então, leva minha vida onde o Senhor quer levar. Né? Me direciona para onde o Senhor quer me direcionar. Me mostra o que o Senhor quer mostrar. Então esse é o primeiro ponto da mensagem. Okay? O segundo, o Espírito Santo age muitas vezes trazendo algumas previsões, ou seja, ele é preditivo, e ele age também nos preparando para algumas situações. Então, o Espírito Santo age de forma preditiva e de forma preparatória também. E é como se ele se antecipasse a algumas situações. Então, Deus é tão bom que ele pede para nós, sim, da gente depender dele, de deixar o vento soprar, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele avisa algumas coisas. Ele nos dá alguns discernimentos para que a gente possa, sim, confiar nele e de que lá na frente tem um futuro preparado para nós, algo maravilhoso. Ele faz isso. Então, vocês viram o que aconteceu aqui no texto do capítulo 11? Deus levantou um profeta chamado Ágabo, e esse profeta disse, vai vir uma grande fome. Então, aqui nós temos o quê?
uma profecia, uma palavra profética, uma predição. Vai vir uma fome. Em todo o mundo romano vai vir uma fome severa, uma grande fome. E isso aconteceu no reinado de Cláudio, mais ou menos 45 depois de Cristo. Então, isso deu a chance de eles se prepararem, percebe? Para poder socorrer uns aos outros, porque Deus disse que ia vir fome. Ia ter um problema. Profetas, além de trazerem previsões, eles muitas vezes encorajam. Né? A função profética, a palavra profética, tem essa função de encorajar, de alertar, de fortalecer e de denunciar pecados e injustiças. Lá em Atos, no capítulo 15, versículo 32, aparece dois outros nomes que são profetas também. A Bíblia diz assim, Atos 15, 32. Judas e Silas, que eram profetas, encorajavam e fortaleciam os irmãos com muitas palavras. Olha aqui a função de um profeta. Encorajavam e fortaleciam os irmãos com muitas palavras. Mas preste atenção aqui, nessa questão da profecia. A palavra é liberada, a palavra é dada, mas a decisão do que fazer é minha e sua. Então, por exemplo, Ágabo disse, vai vir fome. O povo podia pegar e, ok, sempre teve fome no mundo e não fazer nada, certo? Então, Deus envia uma palavra se antecipando, mas nós é que temos que ver o que a gente vai fazer. O que eles fizeram nesse texto? Eles decidiram ajudar os irmãos necessitados, que viviam na Judéia. E a atitude deles trouxe alívio, trouxe provisão aos necessitados, mas não impediu a fome profetizada por Ágabo. Percebe? Mas eles fizeram algo a respeito da palavra. Em outra profecia desse mesmo profeta, o Ágabo, ele chega até o apóstolo Paulo e diz, quem é o dono desse cinto? Está lá em Atos capítulo 21, versículos 10 a 14. Esse homem vai sofrer, vão amarrar ele, vão prender ele. Quem é o dono dessa peça aqui, desse vestuário? Esse homem vai sofrer. Bom, Paulo tinha duas opções. Se o Espírito Santo me avisou, eu vou, não vou para lá não. Não vou para Jerusalém, porque vão me prender. O profeta está dizendo que eu vou sofrer. Ou ele podia pegar, ok, isso tem tudo a ver com o que o Espírito Santo já tem me mostrado ao longo da minha vida, e eu vou para cima. Eu vou para Jerusalém, porque Deus quer que eu vá para Jerusalém, e se eu tiver que ser preso e ser morto, eu vou e pronto, acabou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém te dá uma profecia, o Espírito Santo se move, e a profecia é dada de várias formas. Deus pode usar uma pessoa, pedir uma palavra específica, a profecia, a própria proclamação da palavra de Deus, antevendo, te preparando para algo, mas é você que vai ter que ver o que você vai fazer com essa palavra. Então Deus não faz tudo. Deus dá o recado. Eu preciso ver o que eu faço com esse recado. Certo? Porque se ele fizesse tudo, nós seríamos infantilizados. Deus não quer filhos infantilizados. Deus quer trabalhar conosco de tal forma que a gente amadureça na fé. Que a gente cresça e que a gente aprenda a tomar as nossas decisões confiando nele. Certo? É assim que Deus trabalha. Então, Paulo foi ao encontro do martírio dele. Paulo foi ao encontro. Porque Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia que ele tinha chegado a Jerusalém, que ele tinha que chegar a Jerusalém. Paulo sabia, porque o Espírito Santo já tinha dito para ele também lá nas devocionais dele, nas orações dele, que o que aguardava ele eram sofrimentos e prisões. Então, assim, a palavra de Ágabo só confirmou aquilo que o Espírito Santo já vinha falando com ele. Então, a palavra profética também funciona como uma espécie de confirmação daquilo que Deus já vem falando ao seu coração há algum tempo. Então, a profecia não é uma rota de fuga, não é uma saída de emergência, mas a profecia vem para te encorajar, para te animar, para trazer para você alguma luz, alguma sabedoria e para te dar força para que você consiga agir diante da realidade. Às vezes a realidade é dura, é difícil. Então a profecia também vem, né, com esse propósito. Olha, vai vir um tempo difícil.
prepara o lombo. Mas eu estou te avisando antes. Conte comigo, porque eu vou te encorajar, eu vou te fortalecer, eu vou te dar sabedoria no meio do período difícil. Eu estou com você. A profecia também não é expressão da minha vontade. A profecia é a expressão da vontade de Deus. E isso é sério. Eu não posso chegar em alguém e dizer, Deus está mandando eu falar para você, se não foi Deus. Não posso fazer isso. Isso é pecado, é irresponsabilidade. E a Bíblia ensina-nos a discernir as profecias. Se alguém vem me dar uma palavra, eu sou super tranquilo com isso. Se alguém me dá uma palavra, imediatamente eu vou discernir isso. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo? Está confirmando? Não está? Isso não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a ver com o meu momento. Muitas vezes as pessoas se confundem. Elas, querendo nos ajudar, elas nos dão uma palavra. Elas nos dão uma palavra. Olha, Deus está mandando dizer, ó, Deus está falando isso e aquilo. E assim, a pessoa está com boa vontade. Ela não quer o seu mal. Mas às vezes ela está falando algo da emoção dela, do coração dela. E não confirma, não dá liga. Não dá liga. Percebe? Então, nós não profetizamos para ninguém, não anunciamos, não revelamos nada, não abrimos absolutamente nada que não seja a palavra de Deus. Então, sabe essa coisa assim? Eu profetizo que agora essa cruz vai sair desse lugar e ir para lá. Isso é a minha vontade. Isso não é profecia. Eu declaro, eu determino que essa cruz vai sair daqui e vai andar até ali. Não vai acontecer, porque não é a palavra de Deus. Eu estou forçando a barra, percebe? Eu declaro agora, eu estou te dando uma palavra profética, que essa doença agora que você tem, você está curado. Se foi Deus que falou, você pode ir no médico fazer o exame que você está curado. Se foi eu, na minha tentativa de te ajudar, aí, né, eu quero que seja curado e tal, não vai ser, não acontece nada. Percebe? Então o Ágapo disse, vai vir fome. Veio ou não veio fome, gente? Veio fome. O Ágapo disse depois, outra vez, esse homem, que é o dono desse cinto aqui, vai ser preso, vai sofrer. O apóstolo Paulo foi ou não foi? Foi. Aconteceu. Não é? Às vezes acontece rápido, às vezes pode demorar mais um pouco. Mas que vai acontecer, se foi Deus que falou, vai acontecer. A profecia também funciona como um teste divino. Porque a profecia traz à tona, à superfície, coisas que estão no mais profundo do nosso ser. Então, de novo, o que nós faremos com as palavras proféticas que nós temos recebido? É um teste para nós. Por exemplo, toda vez, como eu disse, que a palavra é liberada, o texto é lido, há um direcionamento, a palavra é pregada, o que eu faço com isso agora? É um teste para nós. É um teste. E a predição, né, que vem do Espírito Santo, deve nos impulsionar ao cumprimento da missão. Se você for lá de novo no capítulo 13, que eu li, o que acontece aqui? Tem vários sujeitos orando, jejuando, adorando a Deus, e aí o que o Espírito Santo disse? Separa 2 aqui desses que eu quero enviar para outro lugar. Onde o vento sopra, de novo, há movimento. As pessoas são impulsionadas a cumprir a missão de Deus. Ninguém fica parado. Percebe? Ninguém que fica parado. Há um tempo atrás, eu até disse isso de manhã, vou tomar essa liberdade de novo, tá, Miriam? A Miriam disse assim, ou falou para a Ju e chegou até os meus ouvidos, que ela quase foi para a Índia, porque ela tinha um chamado, alguma coisa que queimava o coração dela para a Índia. Eu ouvi isso. E na época não era o período certo, a Miriam entendeu que não era o momento, ela nem estava aqui na nossa igreja, e ok, não foi para a Índia, ficou, né, veio aqui, se membrou e tal. Eu ouvi isso, e eu entendi que era o Espírito Santo. E eu liguei para o diretor de missões da nossa denominação. Falei com ele, é o seguinte, tem uma jovem aqui, talentosa, séria com Deus, uma bênção, professora de educação física, tem liderado as meninas na dança, assim e tal. Eu creio que ela seria muito útil na Índia. Não estou mandando a Miriam embora não, tá? Vocês vão entender onde eu vou chegar.
E eu queria saber se há possibilidade, e a ideia da Miriam é passar um mês, talvez doar as férias dela para ir na Índia, no campo missionário. Lá nós temos uma missionária que é Eunice, que é filha de um dos fundadores do Avivamento Bíblico, casada com um indiano, tem um trabalho gigante lá, mais de 1000 membros, trabalho com criança maravilhoso. E esse pastor, que é o diretor de missões, eu entrei em contato com ele, ele falou, olha, no momento a gente tem enviado missionários para plantar a igreja, mas nós não descartamos essa possibilidade. Então a primeira coisa, ela tem passaporte? Se não tem, vai tirar. Né? Miriam tem passaporte? Tem passaporte. Tá dando liga? Ok, vamos continuar a história, o exemplo. Cristocidentemente, esse pastor que é o diretor de missões convidou eu, a Ju e a Vitória lá. Eu agora em novembro vou estar indo ministrar na igreja dele sobre família. Um sábado à noite e um domingo de manhã. Coincidentemente, ou cristocentricamente, esse diretor de missões e o pastor Onésimo em novembro estão indo para a Índia. Olha que coisa interessante, né? Eles estão indo para a Índia, ver como é o trabalho lá e conhecer. Parece que vai acontecer pela primeira vez o Éden lá na Índia. E aí eu falei, então o pastor vê tudo para mim, vê preço de passagem, vê se há a possibilidade da Miriam ir lá e passar um mês lá. Não é para agora, imediatamente, quem sabe junho do ano que vem, ou outro período, e aí nós vamos nos preparar. Ele me falou mais ou menos quanto está a passagem, quase eu caí da cadeira, né? E de volta até a Índia, beleza, tal. E aí, enfim, por que eu estou contando toda essa história? Porque se é algo que Deus tem para Miriam, que ela tem essa experiência, ela tem um chamado para a Índia, ou vai cooperar de alguma forma, seja um mês, ou seja como for, ninguém vai segurar o vento. As coisas vão acontecer. Deus vai levantar recurso, Deus vai prover tudo que ele precisa, tudo que ela precisa. Entendeu? Então isso é só para Miriam? Não, talvez você, como a Ju, vai falar, eu não vou para lugar nenhum desses lugares aí, né? Que tem bichinho, que tem umas coisas, né? Tal. Mas talvez Deus queira você ali, no vizinho. Ali, naquela cidade um pouco mais perto. Ali no seu trabalho. Mas percebe que há sempre um movimento, as águas não estão paradas, o vento sopra e os discípulos vão se movendo. Lembra de Filipe? Filipe está lá, o evangelista, e de repente lá tem uma estrada deserta e o Espírito Santo fala para ele, pega essa estrada deserta ali. Olha que coisa doida, ninguém passava ali. E lá tem uma carruagem com o eunuco, não é? E o Espírito Santo fala, se aproxime dessa carruagem. E o camarada estava lendo quem? Isaías. Acho que Deus está querendo falar em Isaías também, né? E estava lendo Isaías e tal, e o Espírito Santo fala, se aproxime dessa carruagem. Filipe se aproxima e pergunta para o eunuco, o que você está lendo? Você entende o que você lê? Como que eu vou entender se ninguém me explica? E aí o texto falava exatamente de Jesus. E aí Filipe sobe na carruagem e a partir daquele texto anuncia Jesus Cristo para o eunuco, que era um etíope. Esse homem entende a mensagem e esse homem diz, é o seguinte, tem água ali, o que me impede de eu ser batizado? Filipe disse, nada. Se tu creres que Jesus é o Filho de Deus, é Senhor, para agora a carruagem. Pararam a carruagem, desceu lá o Filipe da carruagem junto com o eunuco e batizou o eunuco. E aí o vento é tão poderoso que Deus levou embora Filipe daquele lugar. Filipe apareceu em outro lugar. Transladou, arrebatou. Eu não sei o direito que aconteceu, mas tirou ele de um lugar e ele foi para outro. Percebe o movimento que acontece? Então, a única coisa que nós temos que fazer é ajustar as nossas velas. Eu tenho que só ajustar as minhas velas, porque o vento vai soprar, e aí deixa o vento levar para onde ele quer. Não precisa ter medo, porque Deus é bom, Deus vai te levar para um lugar bom, para uma situação boa, entendeu? Deus não vai atropelar a tua personalidade, os teus sonhos pessoais, não, o que ele faz é melhor do que a gente está sonhando, é sempre melhor do que a gente está planejando, pode ter certeza disso, é melhor. Então, algo lindo também é que o Espírito Santo, ele nos ajuda a fazer uma boa leitura do momento presente, para a gente alcançar um futuro melhor.
Isso é o que a gente chama de visão, uma visão preferível. Nesse sentido que eu estou dizendo que ele também prepara. Ele se antecipa e ele te prepara, ele nos prepara e a gente diz assim, olha, daqui 5 anos, daqui 3 anos, o Espírito Santo está me mostrando que eu tenho que chegar lá. Isso é visão. Visão de um futuro melhor do que é hoje. Todo líder tem que ter visão. Uma pergunta que é feita a nós pastores. Pastor, o que você espera da tua igreja daqui 5 anos? Onde vocês querem estar? Se eu não souber responder essa pergunta, eu preciso dobrar o meu joelho, pedir graça e misericórdia para o Espírito Santo me mostrar. Porque quem não sabe para onde tem que ir não vai para lugar nenhum, não é? Você compra uma passagem de ônibus ou de qualquer coisa sem saber o final, onde você vai chegar? Então, percebe que é algo que não é apenas assim reativo, corretivo. Então assim, eu quebrei a cabeça, eu cometi um erro, agora o Espírito Santo vem me ajudar. Ele faz isso, ele socorre a gente quando a gente quebra a cara. Só que a ideia dele é trazer algo para evitar que a gente quebre a cara. É algo preventivo. Então a prevenção é sempre muito melhor do que a correção. Entenderam? Ok? Então o Espírito faz isso. Noé, por exemplo, construiu uma arca antes de chover. Isso é visão. Isso é visão. Antes do dilúvio, Noé já estava preparado. José do Egito também preparou toda uma nação antes do tempo de escassez chegar. É ou não é? Estou dando 2 exemplos aqui de homens de Deus, 2 exemplos bíblicos. Se ele fez, se Deus fez, se o Espírito soprou nesses homens, pode ou não soprar em nós? Pode ou não? Então, aonde você quer estar profissionalmente, nos seus relacionamentos, ministerialmente, onde você espera estar daqui 2 anos? Não vamos colocar um tempo tão longo. Daqui 1 ano. Sei lá. Estou deixando a vida me levar. Não, deixa o vento do Espírito te levar, não a vida. Vou indo, né? Anote as coisas. Você está fazendo uma devocional, você está ouvindo palavra no culto, um culto atrás do outro, você está lá no teu momento, colocando louvor na tua casa, o Espírito Santo está te falando as coisas, ó. De vez em quando, vai revisitar aquilo. 1 ano atrás o Espírito Santo, como eu já disse que eu ia escrever um livro. Está aqui, ó, nas minhas anotações. Porque a gente se esquece. E às vezes a bênção chega e eu não lembro mais. Então tenha o hábito de anotar. Tenha o hábito de anotar. Terceiro, a ação do Espírito Santo é um ato de amor. O Espírito Santo sopra porque ele ama. Que bênção. Graças a Deus por isso. Esse avanço do reino de Deus que a gente vê em Atos, crescimento explosivo da igreja, gente sendo curada, se convertendo e tal, é um avanço desse amor em direção à humanidade. É um ato de amor do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. É o Espírito Santo que nos convence da necessidade de arrependimento. E ele faz isso porque ele ama. Porque se ele não amasse, se ele não soprasse, ia morrer todo mundo seco no último. Preste atenção nessa frase agora. O Espírito Santo está atrás de pessoas visando a glória de Cristo. O Espírito Santo está atrás de pessoas visando a glória de Cristo. A mensagem proclamada do Cristo ressurreto, no poder do Espírito Santo, liberta e cura pessoas. Essa mensagem inflamada pelo Espírito Santo é que cura e traz libertação e salvação para as pessoas. Eu citei hoje de manhã um pastor e missiólogo, Ronaldo Lidório, uma frase dele, eu queria citar uma outra hoje. Olha que interessante, esse pastor diz assim: o centro do livro de Atos não é a igreja e nem o crescimento da igreja, apesar da gente ver isso. Mas Cristo e a sua exaltação. Suspeite de qualquer movimento de crescimento de igreja que não resulte na glória de Deus. Isso é inchaço, é doença, mas não é
movimento, não é sopro do Espírito de Deus. Jesus disse em João, capítulo 16, versos 12 a 14, o seguinte: tenho muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Falando para os discípulos isso. Mas quando o Espírito da verdade vier, e ele já veio, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas aquilo que ele ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Agora presta atenção no final da fala de Jesus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então o Espírito Santo sopra porque ele quer fazer Jesus conhecido. A glória é de Cristo, a glória não é da igreja, a glória não é minha, não se trata dos meus sonhos. Que nem ajuda um testemunho aqui, ok, amém, Deus fez um carinho e realizou um sonho dela. Só que é um material que está saindo e que o objetivo é alcançar mulheres, abençoar mulheres, talvez ela nem conheça, que vai comprar o livrinho. É um livreto parecido com o da Damaris, que ela estava lá vendendo no dia que a gente foi na Pousada Felicidade. Né? É um livrinho onde toda a renda, nenhuma dessas mulheres ganha R$1, toda a renda vai para as missionárias. Então mulheres que a gente nem conhece, que às vezes tem em outros países, vão estar recebendo algum tipo de oferta, algum tipo de ajuda por um material assim. Então não se trata de um sonho pessoal. Percebe que é um sonho maior? Percebe que Deus instrumentaliza pessoas para a glória de Cristo? Para que o amor de Deus chegue a mais pessoas? Nós somos apenas instrumentos. Que instrumento você é? Pense numa caixa de ferramentas. Você é quem? Você é o martelo? Ou o alicate? Ou a chave de fendas? Ou a parafusadeira? Quem é você? Quem eu sou? Todo mundo quer ser o martelo, né? Batendo na cabeça dos outros, né? Então, guarde isso. A ação do Espírito Santo é um ato de amor. E para terminar, a ação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo está? A ação do Espírito Santo produz unidade. Unidade. Nós vemos isso em todo o livro de Atos. Todo o livro de Atos a gente vê essa unidade produzida pelo Espírito Santo. No capítulo 11, eles se unem para socorrer os irmãos que iam passar por fome, por necessidades. Em Atos capítulo 2, 42, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, no partir do pão e às orações. Eles eram unidos em todas essas coisas. Versículo 44 do capítulo 2 de Atos: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Capítulo 6, surge uma discussão no meio deles, no meio da igreja, que poderia ter gerado uma divisão dentro da igreja. Os judeus de fala grega estavam se queixando dos judeus de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Estava dando problema, estava dando confusão dentro da igreja. O Espírito Santo soprou. O Espírito Santo deu um direcionamento. Os apóstolos entenderam de Deus. Nós cuidaremos da palavra e da oração. Vamos separar aqui 7 homens cheios do Espírito Santo. E esses homens vão cuidar das cestas básicas. Esses homens vão atender essas viúvas que estão sendo esquecidas. Isso agradou a todo o povo e a igreja continuou unida. Podia ter dado um racha ali, não podia? Está tendo uma injustiça aqui. Porque os líderes só estão olhando lá para aqueles irmãos lá da panelinha, né, os queridos, e os outros estão ficando esquecidos. Rapidamente, vocês perceberam, irmãos? Porque eram homens que andavam no Espírito. Rapidamente veio uma solução. E surgiu o ministério diaconal. Aqui surgiu o diaconato, né, o ministério diaconal. E aqui aconteceu algo também lindo, que deve acontecer na igreja: a delegação de tarefas. A distribuição de tarefas. Mas perceba que essa delegação foi responsável. Separa 7. 7, cheio do Espírito Santo, bom testemunho, etc, etc. Sabe qual é uma crise que a gente vive na igreja às vezes? Que nós queremos que os líderes deleguem coisas para nós, e os líderes não delegam. Por quê? Porque muitas vezes o líder está vendo que você é carnal,
que você não está cheio do Espírito Santo, que você não tem maturidade para aquela função, então você não vai receber. Não é feito de qualquer jeito a delegação. Você delega pouco a pouco e você delega para quem está vivendo uma vida no Espírito. Não é de qualquer maneira. Ó, gente, nós estamos jogando aqui as camisas para cima, as camisetas, né? Quem pegar 10 aí vai ser o 10 do time, né? Cada um pega uma aí, vou jogar, pô. Não é assim, não. Então, foi feita uma delegação. Tem que ser feito dentro da igreja. Divisão de tarefas, mas uma delegação responsável. Tarefas foram delegadas de forma responsável. Esse último ponto, gente, eu queria dizer o seguinte: a unidade só é possível no Espírito. Não dá também para falsificar. Não é produzida por homens carnais que tentam criar mecanismos frágeis e egoístas para a manutenção da unidade. Homens carnais costumam ser agentes de divisão dentro das igrejas, porque eles não têm o Espírito. Percebe? Então nós podemos fazer pizzada, pipocada, tudo, para tentar produzir uma unidade. A unidade começa no Espírito e termina no Espírito. Ok? E pessoas que não nasceram de novo e que estão trazendo divisão para dentro da igreja. Vamos dar o exemplo do mágico aqui que tentou criar uma situação. Precisam ser corrigidas. Ok? Precisam ser corrigidas. Em alguns casos, afastadas. Vocês viram o que eles falaram aqui, os apóstolos, pro mágico lá? Sai fora. Você pensou que você podia comprar o Espírito Santo com dinheiro? Você não tem parte nesse ministério. Dá licença. Você não tem parte nesse ministério. Então, olha o que está escrito em Efésios, capítulo 4. Esforcem-se ou façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. E em todos quem? Os que nasceram do Espírito. Ok? Não há unidade entre crentes e incrédulos. Não há unidade entre luz e trevas. Ok? Isso precisa ficar claro. Em Judas, versículo 9, Judas dá um retrato, né, no livro dele em Judas, que é um livro pequeno, ele fala sobre os ímpios e as características dos ímpios. E Judas vai dizer assim no verso 9: esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. No meu aqui, ó, sabe aquele amarelo? Aquele grifa-texto assim amarelo? Não tem o Espírito. São esses os que causam divisões. Em Atos capítulo 4, versículo 32, olha a expressão que é usada. Eles eram uma só mente e um só coração. Eles tinham a mesma forma de pensar. Por quê? Porque eles têm a mente de Cristo. Cristo não é dividido. Percebe? Uma só forma de pensar e uma só forma de sentir. Era um só o coração. Havia empatia, havia sensibilidade em cada situação específica. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico, pelo amor de Deus, Paulo está dizendo, a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olha quantos textos bíblicos falando sobre a unidade. E aí, para ser bem prático, como nós podemos saber se nós estamos sendo um? Só Deus pode fazer isso. Um monte de gente diferente, e a proposta do Espírito Santo é o seguinte, vocês vão ser, imagina assim, é um monte de gente sendo um corpo. Eu vou juntar todos vocês vão ser um soldado grandão. Uma só peça. Uma só mente. Um só coração. Um só parecer. Quando nós somos um? Primeiro, quando há uma identidade comunitária. A igreja tem uma cara, tem um DNA, que não é a minha cara, não é a sua cara. É uma cara coletiva. Percebe?
É mistério isso, hein? Então, pessoas de fora, quando olham para nós, o que eles dizem a nosso respeito? Olha, o avivamento bíblico de Rio Claro, aquela igreja ali, é isso. Não, mas todos são assim, não sei, mas está tão misturado que aquela igreja é isso. Ela é isso, ela tem uma identidade coletiva, comunitária. O Espírito Santo faz isso. São muitos rostos, muitas diferenças, mas isso é respeitado e é celebrado. Nós celebramos as diferenças porque a unidade acontece na diversidade. Percebe? Isso é milagre. Isso aqui é milagre. Quando nós somos um? Quando está todo mundo andando na mesma direção. Não tem meia dúzia puxando para cá a corda e outra meia dúzia puxando para lá. Certo? Há um consenso, há uma harmonia, há um alinhamento entre nós. E guarde o que eu vou te dizer. Isso vale para nós, para qualquer igreja, para qualquer grupo. Se há mais discordância do que concordância, você que está aqui, se você pega tudo que você vê, que acontece na igreja, que você já viu, já aprendeu, se você tem mais pontos discordantes do que concordantes, em nome de Jesus, pode mudar de igreja. Procura outra igreja. Está no lugar errado. Discordar de algumas coisas ou não entender, mas essas coisas são minoria, ok. Mas se você mais discorda do que concorda, você está no lugar errado. Está totalmente fora da visão que está sendo passada. Percebe? Não estou mandando ninguém embora da igreja, amém? Mas não faz sentido. Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz: como andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo? Não tem como. Se não há acordo entre nós, não tem como a gente andar junto. Já teve gente que eu falei isso para a pessoa. Ó, segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. Nós estamos em caminho opostos. Pode ir para o teu caminho que eu, né? Não quero ser seu inimigo, vou continuar te amando, te cumprimentando, mas pode seguir o teu rumo que eu estou seguindo o meu. Entendeu? Outra coisa, quando nós somos um, quando o vento está soprando e está produzindo unidade, nós repartimos o que nós temos. Quem pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Tudo que nós temos é repartido. Nós repartimos bens materiais, nós repartimos bens emocionais, nós repartimos bens espirituais. Tudo é repartido. Não tem mais, é meu, é seu, não tem mais. Então, aqui houve uma ajuda para quem tinha necessidade. Se há pessoas em nosso meio com necessidade do material, é responsabilidade de todos nós socorrer. Todos nós temos que socorrer. Ensinamos aqui a entrega de dízimos e ofertas. Todos têm que ter essa unidade, irmãos. E eu tenho falado isso repetidamente. É o sustento da igreja, é o sustento do pastor, é o sustento de todas as obras. Então, assim, nós precisamos partilhar os nossos bens. E o Adriano colocou bem aqui. Tem que me custar alguma coisa. Né? Não é justo que alguns estejam contribuindo, querendo ver mudanças na igreja, e vários outros que têm salário, por exemplo, não repartir nada. Não contribuir com nada. Certo? Bens emocionais. Eu preciso repartir abraço, eu preciso repartir uma boa palavra para você, você para mim, uma palavra de encorajamento, de incentivo. Por que você fica fechado e não fala nada para ninguém, só quer receber? Nós precisamos de um elogio, todo mundo precisa, de um carinho, de um abraço, não é? De afeto. Afeto, cuidado. Nós precisamos repartir os bens espirituais que nós temos. Eu reparto o meu bem, o meu dom com Israel. O Israel reparte o dom que ele tem comigo. Não é para ficar com o meu dom guardado na gaveta. Nós trocamos dons espirituais, entende? Então Deus usa a minha vida para te abençoar, você usa a minha vida para me abençoar naquilo que eu não tenho, que é falta. Nós repartimos espiritualmente falando quando nós oramos uns pelos outros. Irmão, vem aqui que eu quero orar por você. Eu estou repartindo o meu coração com você. Eu estou fazendo uma oração e pedindo para Deus te abençoar. Então, por favor, ore por mim. Reparta também algo espiritual comigo. Certo? Quando também somos um, quando nós confiamos nos nossos líderes e nos submetemos à sua liderança, quando nós abraçamos os projetos e iniciativas da igreja com alegria e entusiasmo. Gente, é terrível. A liderança está dando um direcionamento
passando algum tipo de iniciativa e projeto, e você vê gente torcendo o nariz, fazendo caras e bocas. É triste, gente, é triste. Ou nós somos unidos, uma igreja, né, em todas as situações, uma somente, um só coração, ou vai ter divisão. Percebe? Você crê que Deus levantou pessoas, líderes para te pastorear? Submeta-se. Eu não pedi para ser pastor, mas Deus me chamou para ser pastor, então eu vou pastorear. Deus me chamou para liderar, então eu vou liderar. E aí você precisa definir no teu coração se você se sujeita a isso, se você crê que Deus está dando alguma direção para mim, não é? Para conduzir o rebanho ou não. Então Deus é um Deus organizado, não é Deus de confusão. Concordo, irmãos, que se Deus quer fazer algo na igreja, de uma certa forma, tem que passar pelo pastor. Ele precisa mostrar para mim de algum jeito. Ele não vai quebrar princípio de autoridade, passar por cima. Percebe? Se o líder ou se os líderes estão andando no Espírito, Deus vai soprar e esses líderes terão visão e direção para a igreja. Ok? Quando nós somos um, quando nós praticamos o perdão. Por quê? Nós vamos falhar uns com os outros, irmãos. Vai falhar. Nós vamos pisar na bola. E o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos viver magoado? O crente dodói? Nós vamos viver magoado? Então, assim, a unidade é mantida também através do perdão. Olha, irmãos, me perdoe aí. Nossa, eu pisei na bola, você veio todo animado e me deu uma palavra, eu joguei uma balde de água fria em cima de você. Ou, né, a gente erra, nós somos humanos. Então, graças a Deus que Deus inventou esse negócio de perdão. Quando nós somos um, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, então a falta de vida devocional, a falta de oração, a falta de compromisso, traz divisão, traz estagnação e traz rebelião. Tem pessoas que se rebelam batendo de frente, causando divisão. Tem pessoas que têm um tipo de rebelião que é passiva. Ela finge que não é com ela. Essa mensagem que eu estou pregando, como está teu coração? Você toma para você? Tem gente que fala assim, isso não é para mim. Vai entrar por aqui e sair por aqui. É um tipo de rebelião, sabia? É uma rebelião passiva. Eu não me movimento. Eu não me movimento. Então, cuidado com essas coisas. O que eu coloquei no grupo esses dias? Que quando você não vier à igreja, principalmente líderes, tá? Que tem um projeto, tem uma iniciativa, por favor, avise, isso é respeitoso. Não quero controlar a vida de ninguém. Hoje aqui a gente tinha 90% de adolescentes. Cadê os adultos, irmãos? Os adultos não precisam evangelizar? Nós não precisamos sair na rua? Sempre nós temos uma desculpa. Sempre entra por aqui, sai por aqui. Fingimos que eu não tenho nada a ver com isso. Não vai dar. Percebe? É complicado. Aí depois nós vemos Deus usando os outros e isso dói em nós. Mas se o coração não estiver alinhado com as coisas que o Espírito está fazendo, ok? Alguns sim, né? Não estou falando para todos, mas alguns avisaram, tem um motivo justo e tal. E aí colocamos aí no grupo, né? O Dair filmou, coloquei no grupo aí o link para vocês verem o treinamento. Coloquei os slides que nós usamos aqui. Mas assim, de verdade, foi uma bênção, tinha umas 25 pessoas aqui. Se esses 25 aí sair para o campo para evangelizar, amém, mas cadê os outros? Percebe? Eu preciso falar. Né? Eu não posso fingir que eu não estou vendo nada. Ok? Então, gente, pare com isso, em nome de Jesus, de assim, só se manifestar quando a notícia é ruim. Pare com isso, em nome de Jesus. Se eu colocar hoje no grupo agora, irmãos, o irmão Joãozinho, parente do Pedro, filho do João, do Tiago, está lá com uma enfermidade lá na China, todo mundo no grupo aparece e põe a mãozinha de oração. Se você colocar uma iniciativa da igreja, uma notícia boa, alegre, ninguém sair da casinha. É o quê? É inveja? Tá jogando contra? O que é que está acontecendo? Pergunta para o Reginaldo e para a Paula. Nós temos dois tipos de pulsões. Pulsão de vida e pulsão de morte. Só que muitas vezes a gente escolhe o quê? A pulsão de morte.
E o Espírito Santo é um Espírito que nos impulsiona a vida. Escolha a pulsão de vida. Escolha entrar na onda do Espírito, naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Olha o que Judas diz, versos 10 e 11. Esses quem? Os ímpios, os que não têm o Espírito, eles difamam tudo que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, Judas está dizendo. Gente, isso não é para nós não. Vivemos como animais irracionais que não têm o Espírito, que somos guiados pelas coisas da nossa alma ou da nossa carne. E termino dizendo que Jesus orou lá em João 17 pela unidade da igreja. E a unidade é essencial porque reflete a glória e o caráter de Deus. Porque Deus é um. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Então, quando nós conseguirmos esse alinhamento, essa unidade, gente, isso é uma bomba. Qualquer pessoa que entrar aqui e perceber que há alguma coisa sobrenatural que nos une, que há alguma coisa diferente nisso, não tem ferramenta evangelística melhor do que essa. Amém? Amém. Passei um pouco da hora, mas eu preciso orar. Depois dessa mensagem nós precisamos orar. Certo? E decida fazer o que o Espírito Santo está te falando. O que Deus tem te mostrado, saia dessa zona de conforto, decida se movimentar, o Espírito vai ter que dar um empurrão mais forte. Não é? O vento está soprando, deixa ele fazer o que ele precisa fazer. Então a gente vai orar por isso, para que esse vento continue batendo no nosso rosto, no nosso coração, fazendo aquilo que é preciso ser feito, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, gente? Glória a Deus. Ô vento, sopra vento. Você pode dizer isso, sopra vento sobre a minha vida. Sopra Espírito de Deus sobre a minha vida. Sopra sobre a vida da igreja, Deus. Em nome de Jesus, tirando, Deus, tirando aquilo que precisa ser tirado e trazendo aquilo que precisa acontecer nos nossos corações, nas nossas vidas. O vento traz novidade. Fala, Deus, sopra sobre a minha vida, sobre a minha casa. Não aceite a estagnação, em nome de Jesus. Não aceite ficar parado. O Espírito Santo é dinâmico. O Espírito Santo continua falando hoje. Não falou só lá em Atos. O Espírito Santo continua dizendo coisas. O que Ele está dizendo para você? Obedeça. O que Ele está dizendo? Deus, move sobre a igreja, move as águas. Deus, move as águas do nosso coração. Em nome de Jesus, Deus, nos livre de vivermos uma vida na carne, uma vida medíocre, Senhor, uma vida sem propósito, nos livre disso. Uma vida empobrecida, reduzida, Senhor. Uma vida, Senhor, que não honra, não glorifica o nome de Jesus em absolutamente nada. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa a minha vida como pastor. Abençoe os líderes aqui da igreja. Nos ensine a viver no Espírito. Nos ensine a viver no Espírito, Senhor, dependendo do Senhor. Quebra, Pai, das nossas mentes todo sofisma. Quebra, Senhor, todo pensamento errado e contrário. Em nome de Jesus, toda barreira que nós colocamos, que impede, Pai, muitas vezes do vento soprar, do vento nos levar adiante e agir sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, que seja essa igreja, a igreja a contar as ações, os atos do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que não sejam atos apenas humanos, mas que sejam atos que venham do céu. Sopra sobre nós. Diga isso, sopra sobre a minha família, sopra sobre a minha vida, Senhor. Me mostra o que o Senhor quer de mim. Em nome de Jesus, Pai, leva-me além. Leva-me além daquilo que eu alcancei. Leva-me, Senhor, para águas mais profundas. Como a Lourdes ministrou aqui, nos ensina a andar sobre as águas. Nos ensina a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus,
quebra todo espírito de divisão, repreendido está toda resistência espiritual, em nome de Jesus, toda rebelião caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, Deus. E muito obrigado, porque a tua ação é um ato de amor em direção a nós. Obrigado por nos amar tanto, Deus. Obrigado por contar conosco. Obrigado por nos instrumentalizar para essa grande obra, essa grande missão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.